que agradeço, então, Djalma, obrigado pela oportunidade, Joel, obrigado pela oportunidade. A doutora Marina me colocou nessa situação e é uma felicidade imensa compartilhar um pouquinho da discussão de sono, né? Esse primeiro slide, então, a importância do sono e os distúrbios do sono, que é o que a gente vai comentar aí no decorrer. Então, por que a gente dorme? Vocês, né, devem estar me ouvindo bem aí, né? Qualquer coisa também, aciona a mãozinha, falem comigo aí que a gente faz o pit stop. Mas por que a gente dorme? Para melhorar a parte de memória. Então, a memória tem muita correlação com o sono. Então, quando a gente dorme, a gente elimina o lixo, vamos dizer assim, cerebral, e aí tem uma qualidade de sono adequada, tem uma memória adequada, então o sono REM adequado, do movimento rápido dos olhos, ele tem uma correlação muito grande com a cognição, com a memória. Então, esse é um dos aspectos fundamentais. Tem hormônios alimentares relacionados com a grelina e leptina, de fome e saciedade precoce relacionados com sono. Então, se a gente dorme mal, acaba tendo mais vontade de comer, por exemplo. O pico de cortisol, o pico de corticoide que a gente tem logo que acorda de manhã, ele depende muito de uma boa qualidade de sono, para ter aquele despertar automático. Então, isso é super importante. Tá? Então, o sono, ele refere em memória, em ter carga de energia para o dia, e é essencial, quando os nossos pais sempre falavam assim, vai dormir mais cedo, meu filho, para crescer, o GH, o hormônio do crescimento, ele tem grande fator no estágio 3 do sono, que é o sono de ondas lentas. Então, dando um preâmbulo aí do sono. É importante a gente entender, porque a gente já começa a referenciar para os nossos pacientes como melhorar a qualidade do sono, que a gente vai falar lá no final sobre higiene do sono. E a temperatura corporal está muito envolvida nisso. Então, olha só, se a gente for ver aqui na vigília, logo que acorda tem um pico de corticoide e aumenta a temperatura do corpo. Então, vai aumentando progressivamente, aí almoça, a gente até brinca, efeito feijoada, comer uma feijoada vai cair bastante a temperatura corporal. Tem outros efeitos metabólicos, mas falando aqui de temperatura, então, comeu bastante, cai a temperatura, dá muito sono, aquela sonolência pós-prandial. E depois, durante o restante do dia, vai aumentando a temperatura novamente, aí vai ficando mais alerta, e quando vai chegando à noite, vai caindo a temperatura corporal e dando sono. Então, uma das recomendações para atividade física é fazer em qualquer outro horário, exceto perto de dormir. Aqui, se a gente faz uma atividade física extensa, vou correr, que é o horário que eu tenho para correr, eu gosto de correr, por exemplo, perto do horário de dormir, vai dificultar início e manutenção de sono. Outro fator importante que a gente está muito conectado é com telas, né? Então, baixa luminosidade à noite é super importante para ter uma melhora da qualidade do sono. Em contrapartida, o nosso sistema de temporização, então de muita luz durante o dia, é para se manter alerta. Então, se a gente pegar grande intensidade de luz, vai ter nos fotorreceptores na retina, que vai ter no núcleo supraquiasmático, então na parte acima do olho, tem um sensor ali para detectar o nosso relógio biológico, vamos dizer assim, que vai ditar os ritmos circadianos, o que é dia, o que é noite. Se eu tenho grande intensidade de luz, por exemplo, perto do horário de dormir, eu vou ter uma baixa produção de melatonina. A glândula pineal, ela é responsável pela produção da melatonina. Então, o que acontece? Ao longo do dia a gente tem uma grande intensidade de luz, à noite a gente vai preparar o terreno para conseguir dormir melhor, e aí deixando uma penumbra, né? Por exemplo, 10 horas da noite em diante vai aumentar o pico de melatonina que a gente produz, sendo o principal hormônio do sono. E aí vai ter uma qualidade do sono mais significativa. Então, o principal hormônio do sono é a melatonina, e ela tem grande fator com a luminosidade ou baixa luminosidade à noite, né? Com a escuridão à noite. Outro hormônio relacionado com o sono, mas secundário, é a adenosina. Vamos considerar assim, logo que a corda da adenosina está muito baixa e ela vai sendo produzida ao longo do dia, e eu não dormi em nenhum momento, não tirei uma soneca depois do almoço, então perto da noite o pico de adenosina vai ser muito intenso, e aí faz uma pressão de sono e a pessoa dorme. As ondas cerebrais dos estágios do sono, né, detectados por eletroencefalograma, então polissonografia, elas são bonitas de ver quando a pessoa está dormindo um sono profundo reparador. O sono no estágio 3, por exemplo, vai reduzir a frequência e aumentar a amplitude. A gente consegue ver no eletroencefalograma. Tá? E o sono REM, que é chamado um sono paradoxal, que REM vem do movimento rápido dos olhos, é um sono essencial para uma boa qualidade do sono. Então, o hipnograma é como que a gente visualiza os estágios do sono. A primeira metade da noite, a gente faz muito mais estágio 3, sono de ondas lentas. Tá? Atualmente, o 3 e 4 estão conjuntos, fala só estágio 3.
e ao longo da noite a gente vai tendo mais REM, então vai aumentando o sono REM ao longo da noite. Tanto é que quando a gente acorda tem uma possibilidade de lembrar dos sonhos, porque acordou em sono REM. Falando um pouquinho da polissonografia, porque a maioria dos estudos de sono, a avaliação pode ser, claro, com questionários, mas com polissonografia, que é o exame do sono. A polissonografia ela é indicada muito para os pacientes hipersonolentos, e a gente vai listar aqui uma das principais doenças com risco cardiovascular aumentado, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, a montagem são vários eletrodos, existem a polissonografia em laboratório de sono e a portátil, vou falar um pouquinho da do laboratório de sono. Coloca eletroencefalograma, eletrooculograma, que fica perto do olho, eletromiograma para ver a parte de queixo, tá? Se tem maior relaxamento da musculatura em sono REM, a gente tem maior relaxamento da musculatura, até quando se ronca mais também, apesar de ser um sono bom, reparador é quando se ronca mais, quando pode ter mais apneia. A gente vê eletrocardiograma, sensores de fluxo para ver se está respirando ou não, se está tendo apneia ou não, sensor de posição e de movimento de tórax e abdômen. Então aqui, eletroencefalograma, sensor de fluxo nasal e oral, sensor de ronco, o eletromiograma de queixo, para ver o tônus muscular, cinta torácica e abdominal, oxímetro para ver a oxigenação, sensor de posição, sensor em pernas, existe a síndrome das pernas inquietas, que é o desconforto que antecede o horário de dormir, e o movimento periódico de pernas, que é na polissonografia, detecta quantas vezes que a pessoa chuta durante a noite. Isso é mais comum até em mulheres. E aí está com todos os sensores aí posicionados para a noite de sono. Lembrando, essa indicação da polissonografia é principalmente em pacientes hipersonolentos. Insônia a gente não indica, depois a gente vai comentar um pouquinho, não indica tanto polissonografia não. Então, quando a gente detecta, falando um pouquinho de apneia obstrutiva do sono, a polissonografia vai vir um laudo lá do exame, demonstrando se tem menos de 5 fechamentos da garganta por hora de sono, é considerado normal, está aqui em verde. Entre 5 a 15 fechamentos da garganta é um grau leve, 15 a 30 é moderado e acima de 30 é grave. A gente está falando de, por exemplo, 32 eventos por hora, 32 fechamentos da garganta por hora de sono. Então, em uma hora de sono, fecha a garganta deste paciente 32 vezes. Tá? Os nossos recordes em laboratório de sono, sem brincadeira, 130 fechamentos da garganta por hora, saturando 26 da mínima. Então, o risco cardiovascular muito alto. O fenótipo do paciente é um paciente mais obeso, homem de meia idade ou idoso, tá? E que, claro, que na família falou, nossa, ele ronca muito e tem pausas respiratórias, tem engasgos frequentes, e a pessoa mesmo pode relatar que acorda com o próprio ronco ou acorda sufocada. Tem inúmeros distúrbios do sono, vamos relatar então um deles, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, onde ele sabe respirar e sabe dormir, mas ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele dorme, ele aprofunda o sono e não consegue ventilar e respirar adequadamente. Isso porque um dos fatores principais é a gordura. Então, a gordura e o relaxamento. Quando a pessoa engorda mais, a gente vê aqui, olha só o tecido, a parte de gordura que tem aqui desse paciente, que é pouco. Então, a via aérea dele é mais aberta, versus aqui tem um tecido gorduroso bem intenso, a via aérea mais estreita. Então, a obesidade é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, e a flacidez da garganta ao longo dos anos, ela também propicia ter mais apneia. Quando a gente vê na polissonografia, está respirando, puxando, soltando ar e para de ventilar, né? Obviamente o coração mantém batendo, frequência cardíaca normal, e tem pausas respiratórias de mais do que 10 segundos. A gente vê pacientes com 2,5 minutos de pausa respiratória, caindo a oxigenação, então dá para entender o porquê desse risco cardíaco e cerebral tão intenso. A prevalência da apneia obstrutiva do sono, nos primeiros estudos, era dito como 2% em mulheres e 4% em homens. A gente sempre achou que era muito mais, né? Esse foi um primeiro estudo americano, epidemiológico. E aí teve um estudo paulista, que é o EPSONO, que foi muito importante, bem epidemiológico mesmo, batia na porta naqueles sorteios, né, de estudo. E aí, ó, vamos lá fazer polissonografia. Não, mas eu não tenho queixa. Não, mas vamos lá fazer. E aí, 1/3 da população em São Paulo, então, com apneia obstrutiva do sono, independente de ter queixa de distúrbios do sono ou não. Quanto mais idoso, mais apneia vai ter. Então, 81% dos idosos têm um índice de apneia, de fechamento da garganta significativo, que é acima de 5.
Em contrapartida, as crianças têm menos, então 2% das crianças podem ter apneia obstrutiva do sono. E quando suspeitar de SALS, de síndrome da apneia obstrutiva do sono, é mais prevalente no sexo masculino. Sintomas como ronco alto e frequente, pausas respiratórias ou engasgos, sonolência diurna é muito comum, então tem que ver aquele paciente que realmente para no trânsito e aí dorme, sabe, recebe buzinaço para seguir em frente, tá? Ou saiu realmente da direção de viagens longas por ter dormido, cansaço, acidentes automobilísticos, alteração de humor, cefaleia, uma dor de cabeça logo que acorda, pesadelos e até alteração da libido e impotência. Os sinais, obesidade, então IMC acima de 30, circunferência do pescoço, por exemplo, acima de 42 em homens, acima de 40 em mulheres, hipertensão arterial, ser hipertenso é um sinal de alerta, a hipertensão é tão prevalente, mas a apneia obstrutiva do sono, a gente acabou de falar, 32,8%, é muito prevalente no mundo e referência também com esse estudo nacional. Estreitamento da nasofaringe, então alteração anatômica da garganta, hipertensão pulmonar e corpulmonar, insuficiência cardíaca, doenças cardiovasculares e metabólicas que a gente vai mencionar um pouquinho. Isso aqui não é para gravar, é só para saber o seguinte, quando é que a gente suspeita de apneia obstrutiva do sono? Um paciente obeso, homem de meia idade ou idoso, tem grande chance de ter apneia obstrutiva do sono. Se tiver alguma queixa de sono, quase certeza vai ter apneia. Como é que a gente confirma se tem apneia ou não? Com o exame de sono, que é a polissonografia. Um dos questionários bem utilizados, tá, Fábio, mas eu não tenho a polissonografia tão disponível assim, eu posso fazer o questionário de Berlim. O questionário de Berlim ele tem critérios de categoria de pontuação. Então, por exemplo, ronca, sim ou não. O ronco é muito alto, o ronco é todo dia, o ronco incomoda as outras pessoas. Aí tem uma certa pontuação ali para dizer que na categoria 1 pontuou. Categoria 2, se sente cansado ao acordar? Qual a frequência desse cansaço? E se algumas vezes já dormiu quanto dirigia? E o categoria 3, se tem pressão alta, olha só, até no questionário de Berlim, que é um questionário para estratificar uma potencial apneia obstrutiva do sono, pergunta se o paciente é hipertenso ou não. Essa última categoria pode ser substituída também pelo índice de massa corpórea. Então, ser hipertenso e ou ter o índice de massa corpórea e ser obeso é um fator de risco sabido para a apneia. E a hipersonolência? A gente vai fazer o questionário em seguida, que é o de Epworth, para todo mundo pontuar aí. E é importante fazer esse questionário para os nossos pacientes de uma maneira geral. Então, a gente vê que o paciente está esperando a consulta e hipersonolento, obeso, idoso. Esse paciente, eu tenho certeza que tem apneia, só não sei o grau dele, mas ele tem apneia. Tá? Então, a escala de Epworth é a chance de cochilar nessas situações. Vamos lá. Sentado e lendo, qual que é a chance de cochilar? Nenhuma chance, 0. Chance 1, chance leve, chance moderada, chance 2, ou grande chance, chance 3 de cochilar. Nessa situação, sentado e lendo. E assistindo TV, qual que é a minha chance de cochilar? E sentado em lugar público, qual que é a chance de cochilar? Assistindo filme, por exemplo, no cinema. Com passageiro de carro ou ônibus por mais de 1 hora, qual que é a chance de cochilar? Nenhuma, leve, moderada ou grande. Deitado para descansar à tarde, quando as circunstâncias permitem, aqui é sem bebida alcoólica. Sentado e conversando com alguém. Sentado calmamente após o almoço. Ou dirigindo até um carro com trânsito intenso. Então, se a pessoa pontua mais do que 10, ela tem hipersonolência. Não quer dizer que tenha doença, mas é hipersonolento. Doença que tem que investigar a pontuação acima de 17, tá? Que aí é hipersonolência patológica. Então, acima de 10 é hipersonolento e tem que, pelo menos, abordar com alguns questionários. Talvez polissonografia. Maior ou igual a 17, tem que fazer polissono. A gente fez um trabalho, publicou com um grupo da URGS, né? Pegamos 300 pacientes e viu o que é óbvio que o índice de massa corpórea ele tem muita correlação com o índice de apneia obstrutiva do sono. Então, ao longo do aumento de peso desses pacientes, ou pacientes muito obesos, eles tinham um índice de apneia muito maior. E também um tempo de pausa respiratória maior. Um outro fator que a gente pode ver no exame físico do paciente é o malampate. O malampate a gente pede para o paciente abrir a boca e ver como é que está ali a disposição, por exemplo, da úvula. Se eu consigo ver a úvula e os pilares amidalianos de uma forma legal, malampate 1. Malampate 2, eu já estou começando a obstruir um pouquinho os pilares amidalianos. Malampate 3, eu não consigo ver a parte completa da úvula. E malampate 4, eu não vejo nada do palato mole.
é só o palato duro. Então, por exemplo, Malampate 4, alta probabilidade de ter apneia. E a retrognatia é importante para referir, né? Então, ver se realmente o queixo ele é retraído, então o espaço de via aérea lá atrás é muito mais retraído. Aqui é um caso, né, nosso mesmo, uma paciente, então, queixo bem retraído, 20 e poucos anos, que ela dizia que não conseguia ver a novela até o final, essa era a queixa dela, por hipersonolência. O que acontecia? A via aérea dela acordada é fechada. Essa foi uma paciente até que a gente levou na USP, na época que eu estava fazendo medicina do sono lá, e aí foi feito, então, traqueostomia na paciente de forma inicial, de tão grave que essa paciente era. Magra, a abertura de boca máxima dela era isso daqui, tá? Uma situação peculiar, um relato de caso, mas a gente consegue ver situações tão graves e impactantes, né, nas pessoas com apneia obstrutiva do sono. E essa com uma alteração crâniofacial tão significativa. Durante o sono, a gente tem uma resposta cardiovascular importante, que é o seguinte: quando a gente aprofunda o sono, tem uma queda da frequência cardíaca, tem uma queda da pressão arterial. Tanto é que quando faz um mapa lá com o cardiologista, ou quando faz a avaliação do mapa, né, o examezinho do mapa, fica 24 horas ali vendo a pressão, tem que ter o descenso da pressão arterial. Quando não tem o descenso da pressão arterial, é um sinal de alerta. Opa, o paciente fica hipertenso ou não cai a pressão durante a noite. Tem uma queda dos níveis de norepinefrina ou noradrenalina, uma queda da atividade simpática e redução da ritmogenicidade. É mais comum quem tem apneia obstrutiva do sono, por exemplo, ter fibrilação atrial, ter arritmia. Peguei alguns dados de apneia obstrutiva do sono e risco cardiovascular. Por exemplo, hipertensão refratária, que está usando, por exemplo, mais do que 3 antihipertensivos ou de difícil controle, é um paciente que tem, a maioria desses estudos não são caso controle, são estudos de corte, tá? Então, de acompanhamento, demonstrando hipertensão refratária em 70% dos casos. Insuficiência cardíaca em 50% dos casos. Fibrilação atrial, então arritmia em 50% dos casos. Hipertensão arterial em qualquer grau, não só de difícil controle, 35% dos casos. E doença coronariana e angina, então, por exemplo, infarto em 30% dos casos. Então é muito impactante do risco cardiovascular. O estudo de Wisconsin, que foi um estudo com um N expressivo, realmente publicado em New England, então, demonstrou que o índice de apneia acima de 15 fechamentos da garganta por hora tinha um risco de a pessoa ser hipertensa 3 vezes mais do que quem não tinha apneia obstrutiva do sono. Interessante que se eu começo a tratar esse paciente com CPAP, pressão positiva, os pacientes graves de apneia, por exemplo, ou moderados, com muita queda da oxigenação, eu começo a tratar a apneia desses pacientes com CPAP e reduz já a pressão arterial. Isso é interessante e tem vários estudos demonstrando isso. Eu peguei até alguns estudos um pouquinho mais antigos para demonstrar, hoje em dia tem muito mais, né? Mas esses foram os estudos que determinaram, assim, ó, a partir desse a gente vê que o CPAP tem um impacto na redução, por exemplo, da apneia obstrutiva do sono. E no estudo de Wisconsin também, ele estratificou um grupo no segmento de 4 anos e a apneia obstrutiva do sono no acompanhamento causando AVC. Então, derrame cerebral, isquemia cerebral. Então, quando o paciente tinha um índice de apneia acima de 20 eventos por hora, 20 fechamentos da garganta por hora, tinha um risco de AVC de 4 vezes maior, sendo significativo e controlando para os outros fatores de risco, tabagismo, idade, IMC, sexo, álcool, diabetes. Aí a gente vai entrar em um outro parâmetro. Tá, e será que a apneia obstrutiva do sono mata mais? E a resposta é sim. Então, pacientes aqui que têm apneia obstrutiva do sono, né? Esse foi um estudo avaliado por 10 anos e aumentou o risco cardiovascular, mas também maior mortalidade nos pacientes com apneia grave, tá? Em contrapartida, olha a comparação com a apneia grau leve, ou com controles, ou com pacientes que tratavam com a CPAP, que é esse pontilhado azul. Tá? Então, tratar a apneia obstrutiva do sono reduz a mortalidade? A resposta é sim. Tem um estudo grande 2 anos atrás, que foi publicado avaliando por 30 anos de acompanhamento e demonstrando redução de 10 anos de mortalidade. Isso é super impactante. Então, CPAP faz que a pessoa viva mais nos pacientes com apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono ela pode causar diabetes também. Funciona mais ou menos assim: fecha a minha garganta, tem uma hipoxemia, uma queda do oxigênio para todo o organismo, tem uma queda do oxigênio para o pâncreas, produz uma insulina mais ou menos, e aí vai ter
diabetes também. Para quase todas as outras doenças, a gente pensa na hipoxemia da apneia obstrutiva do sono também. Por exemplo, fecha a minha garganta, tem uma queda do oxigênio lá para a minha coronária, eu tenho maior risco de infarto. Falta oxigênio para o meu cérebro, eu tenho inflamação tecidual lá, eu tenho maior risco de AVC. Não trouxe aqui, mas, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono tem maior risco também de depósito amiloide cerebral e causando Alzheimer. Tá? Então, a apneia obstrutiva do sono causa diabetes, estudo de corte de acompanhamento desse grupo lá da Universidade de Toronto demonstrando que sim também. E o tratamento, então, já que é uma doença tão impactante, é uma doença que não é silenciosa, a gente costuma dizer as doenças silenciosas, cuidado com as doenças silenciosas. A apneia obstrutiva do sono, a pessoa está roncando, já está tendo um sinal importante e deve ser avaliada. Então, uma doença que não é silenciosa, com uma prevalência alta e risco cardiovascular metabólico elevado. O tratamento ideal é manter o peso corpóreo ideal, então IMC abaixo de 25. Isso é difícil, não é impossível, mas é difícil, a gente sabe. Evitar decúbito dorsal, não dá para dizer só para a pessoa, olha, dorme de lado, né? Daqui a pouco vai estar de barriga para cima, tem mais queda da língua também. Tem estudos demonstrando usando tipo uma mochilinha ou costurando bolinha de tênis no pijama na parte de trás para não se virar. Claro que não vai ter uma adesão grande, mas a pessoa não se vira. São estudos lá antigos. Evitar álcool, benzodiazepínico e barbitúrico, porque são relaxantes, relaxam a musculatura da garganta. Evitar grandes refeições antes de dormir. Evitar privação voluntária do sono. A gente já vive uma sociedade privada de sono. É a principal doença, isso que a gente vê, que agravou muito mais o Covid. Vai dormir tarde e acorda cedo, por exemplo. Né? Então, e ter privação do sono relaxa também mais a musculatura da garganta, tem mais apneia. É importante cessar o tabagismo, porque dá um edema na região da garganta, o cigarro, pela troca de temperatura. Tratar doenças respiratórias, asma e DPOC, enfisema pulmonar, pioram o ronco, pioram a apneia. E tratar as doenças otorrinolaringológicas, então, a amígdala aumentada, por exemplo, em criança, é o tratamento mais importante, é a cirurgia realmente com otorrino. Diferente do paciente adulto, obeso, com relaxamento da musculatura, geralmente não é cirúrgico. A gente vai mostrar um pouquinho. Então, se a gente pegar na via aérea, na garganta, o que acontece? Tem uma alteração da pressão ali, né? Tem um relaxamento da musculatura da garganta e tecido gorduroso. Se a gente injetar ar, o CPAP ele injeta ar para manter a via aérea aberta. Se a gente quer reduzir a pressão negativa, a pressão de fechamento da garganta, um dos caminhos é perda de peso, um outro caminho é o aparelho intraoral para tentar abrir a garganta, que a gente vai ver, que é feito pelo dentista. Outros são alguns tipos de cirurgia, tá? Que podem ajudar. Um outro caminho é a fonoaudiologia, então, que modifica e dá um tônus maior na musculatura da garganta. E outro caminho, um trabalho que a gente publicou de elevação de cabeceira da cama, que a gente vai comentar um pouquinho. Qualquer atividade física já pode reduzir o índice de apneia. Eu não trouxe aqui o estudo de atividade física geral, tá? Mas se eu faço atividade física, se eu caminho mais hoje, ou dou uma corridinha hoje mais, eu tenho menos edema, menos inchaço na garganta, tá? Isso depois a gente pode comentar o porquê um pouquinho. Esse foi um trabalho da Kátia Guimarães, que foi uma tese de doutorado do grupo da USP, com N pequeno, mas foi um estudo impactante, com 31 pacientes, comparou 15 controles versus 16, com exercício de fonoaudiologia, e aí começou, nesses tipos de grupos de exercício muscular da garganta, reduzir o índice de apneia quando comparado. Olha, eu vou começar a fono hoje, tá? Faço uma polissono. Fiz a polissono, tenho apneia. Daqui a 3 meses eu fazendo a fono todos os dias, tonifica a musculatura da garganta e reduz o índice de apneia de forma significativa. Aqui a média saiu de 22,4 eventos por hora, indo para 13,7. Saiu de um grau moderado, indo para leve, em média, nesse trabalho, com a fono. Cirurgias antigas, por exemplo, como a ovalopalato-faringoplastia completa, de tirar a campainha e a amígdala, hoje não se faz mais, tem cirurgias mais preconizadas. Essa é uma cirurgia que foi adotada em 1980, tá? Mas vamos pegar aquela nossa paciente que a gente falou lá com o queixo lá retraído para trás, né? Classe angle, então, alterada. Uma cirurgia bucomaxilo para aquele caso, depois da traqueostomia, foi feito, avança toda essa estrutura e tem um benefício significativo para casos pontuais.
O aparelho intraoral, ele melhorou muito o tipo de dispositivo. Antes tinha aparelhos linguais que salivava bastante, ou com umas hastes metálicas que batia no céu da boca. Hoje em dia tem aparelhos bem melhores que fazem o avanço da mandíbula e desobstruir a garganta, né? Uma adesão geralmente boa, mas lembrete aqui, o aparelho intraoral, ele serve muito para ronco primário, que é a pessoa que só ronca e não tem apneia, o índice de apneia abaixo de 5, apneia obstrutiva do sono grau leve, de 5 a 15, ou grau moderado a grave, porque pacientes que não toleraram CPAP, por exemplo, tá? Porque para o grau moderado a grave, sempre vai se batalhar em CPAP, na pressão positiva de ar. O período que eu acabei ficando um pouquinho lá em Boston, né, eles apresentaram alguns trabalhos de tecnologias novas do CPAP, e aqui, falando, o CPAP foi inventado pelos australianos, pelo Sullivan, em 1980, bateu mais ou menos como concorrente lá da cirurgia do Fujita, dos japoneses. E aí, o que o CPAP faz? Ele tenta manter aqui a via aérea de forma íntegra, porque está fechando. Então, é uma pressão positiva contínua na via aérea. Essa é a sigla do inglês, Continuous Positive Airway Pressure, né? Esse é o tratamento de escolha. Então, o paciente com apneia obstrutiva do sono, ele é um paciente hipersonolento, né? Então, quando ele começa a usar o CPAP, ele trata a apneia, trata a queda da oxigenação, e aí a pessoa acorda mais disposta mesmo com esse aparelho, por incrível que pareça, certo? Então, o que ele faz? A apneia está fechando a garganta, tem essa pressão negativa, ele vai injetar ar, vai ficar com uma pressão positiva. Aqui, por exemplo, todo esse azul durante o exame de sono, o paciente tendo apneias durante a noite. Toda essa parte de saturação de oxigênio, o paciente tendo quedas de oxigênio importantes. Aí o paciente estava sem CPAP aqui, estava sem nenhuma intervenção, fazendo o exame do sono. Ele é acordado no meio da noite e colocado CPAP. E olha só, depois não tendo quase evento respiratório e a oxigenação mantendo íntegra. Então, é o único tipo de tratamento que muda mortalidade, que muda desfecho cardiovascular. A gente fez um trabalho com, eu brinco, com N gigantesco de 17 pacientes que a gente apresentou no Congresso Americano, tá, em 2011, e a gente foi aprimorando essa tecnologia de ponta que é elevar a cabeceira da cama, tá? Então, inclina a cama aí 8 graus, 7,5 graus, que foi que a gente teve com 15 centímetros, e reduziu o índice de apneia, aí eu apresentei no Congresso Americano, e depois a gente teve um N de 52 pacientes, um N pequeno ainda, mas pelo menos já impactante, publicou na revista alemã de sono. Então, de 15,7 eventos por hora foi para 10,7, uma redução do índice de apneia de 31,8%. Então, por exemplo, pacientes que eu já quero ter uma intervenção hoje à noite para reduzir o índice de apneia e ronco, elevar a cabeceira da cama, se for viável, possível, é uma intervenção interessante. Isso é tão verdade que aí a gente teve bastante contestamento em relação a isso. Eu disse, não, vamos fazer então um exame de sono, um exame de imagem, mostrando também que na imagem a via aérea modifica quando a gente inclina. Então a gente fez por tomografia para ver a via aérea, se abrir a via aérea do paciente e aumenta em 8 ml, em 8 centímetros cúbicos, o volume da via aérea quando faz uma inclinação da cama. Então, realmente aqui demonstrando, nas primeiras duas imagens, o paciente que não tem a elevação e depois a elevação no tomógrafo, um engurgitamento, uma abertura da via aérea de forma expressiva. Em resumo, o índice de apneia que vai determinar, a gente falou primeiro do questionário, sinais e sintomas do paciente com apneia obstrutiva do sono, e o índice de apneia que vai determinar o tratamento final. O tratamento, quando é acima de 30 fechamentos da garganta, ou 15 a 30, a gente pensa mais no CPAP, aquele dispositivo de pressão que injeta ar para desobstruir a garganta. Cirurgias, casos selecionados, por exemplo, crianças que têm uma amígdala aumentada, ok. Mas cirurgia nasal vai tratar o ronco e a apneia? Melhora um pouco o ronco, mas não trata a apneia lá na garganta, de uma maneira geral. Tá? E o aparelho intraoral nos pacientes que ou não toleraram CPAP ou nos casos mais leves. Então, sempre, né, as outras medidas também, perda de peso, são importantes. Então, o nosso fenótipo do paciente com apneia obstrutiva do sono é aquele paciente que tem um risco maior de acidente vascular cerebral, já teve, um homem de meia idade, que ronca muito alto, tem anormalidades da laringe e da faringe, que não tem um desempenho cognitivo tão bom, mais sonolento,
né? Então, aqui tem vários fatores. Por exemplo, urinar, acordar várias vezes para urinar durante a noite é um fator que pode ser atribuído também com a apneia obstrutiva do sono, não só com a ingestão de líquido perto do horário de dormir, mas esse é o fenótipo do nosso paciente que tem muito sono, sono fragmentado e acorda quebrado no dia seguinte, sono não reparador. Parei bastante na apneia porque é uma doença muito impactante que mata muito. Então, por isso que foi o grande foco maior da aula mesmo na apneia obstrutiva do sono. Mas a insônia, ela é super prevalente. E realmente, pós aí a pandemia, tem um estudo do Reino Unido que mostrou 50% a mais de prevalência de insônia só por causa do Covid. Um, por causa do medo, né, de adquirir ou não Covid, ou realmente de ter a parte social, né, prejudicada. Então, acabou desenvolvendo muita insônia. Então, o que é insônia? Insônia é um sintoma que pode ser definido aí com dificuldade para iniciar ou manter o sono. Uma dificuldade para iniciar, geralmente, quem já tem um perfil mais ansioso tem uma dificuldade para iniciar mais o sono. Quem tem um perfil mais depressivo tem um perfil mais relacionado com despertar precoce, acorda e não consegue mais dormir. E a insônia também pode ter relacionado com esse sono não reparador, um sono fragmentado. Quando tem um sono fragmentado, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que isso pode ser outros distúrbios do sono. Por exemplo, eu vou dormir, eu acordo várias vezes durante a noite. Acordei às 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Será que não é apneia e eu estou dizendo que é insônia? Tá? Quando eu tenho, de ordem clínica, uma dificuldade para iniciar o sono, isso é muito do perfil ansioso do paciente que fica reverberando o pensamento, pensando, amanhã eu tenho que entregar o trabalho, eu tenho um estresse grande amanhã e não consegue dormir, mais voltar a dormir. Isso é chamado insônia psicofisiológica, é o principal desfecho relacionado com a insônia, e nesse caso não precisa de exame de sono. Em contrapartida, esse paciente que fragmenta muito o sono e que pode ser insônia, mas pode ser apneia, pode ser movimento de pernas. Então, cuidado com a definição de insônia. Uma dificuldade para início, uma dificuldade para manter o sono, uma dificuldade, um sono fragmentado, mas que a pessoa tem dificuldades no dia seguinte, como, por exemplo, não desempenha bem as atividades do trabalho ou até as atividades sociais, tá? E o transtorno de insônia, a definição é a pessoa que sofre. Vamos pegar o clássico, então. O paciente tem uma dificuldade para iniciar o sono, fica reverberando o paciente, o pensamento, tá? Então, dessa insônia psicofisiológica, e sofre mais de 3 vezes na semana por mais de 3 meses. Uma noite que a gente não dorme bem, a gente já fica com o humor alterado. Imagina essa pessoa que tem transtorno de insônia. Essa é uma paciente que não precisa, é mais comum a insônia em mulheres, né? E é uma paciente que não precisa de exame de sono. Em contrapartida, quem tem sono fragmentado, alerta, precisa do exame de sono. O transtorno de insônia clássico, o tratamento principal é com psicólogo, terapia cognitivo-comportamental. Não é com medicação. A medicação, claro que pode entrar para dar um apoio, uma bengalinha de forma temporária, mas o principal é o TCC, terapia cognitivo-comportamental. E dentro desse contexto, uma das coisas que mais se bate, e que é fácil de falar e difícil de fazer, é a higiene do sono. Então, por exemplo, evitar xantinas após 18 horas. Isso a gente pode falar para todos os nossos pacientes de uma maneira geral, e principalmente nos pacientes que têm insônia. Então, qualquer derivado da cafeína depois das 6 horas é problemático. Então, café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão, cigarro, a nicotina é um estimulante cerebral também. Isso vai dificultar início e manutenção de sono. Evitar a luminosidade intensa após 22h30, que a gente está entendendo, o paciente vai deitar perto da meia-noite. O que é dito como quantidade de horas de sono adequadas? 7 a 8 horas de sono seriam adequadas, mas é a quantidade com qualidade. Não adianta eu dormir 7 a 8 horas e acordar quebrado no dia seguinte, tá? Então aqui vamos pegar o exemplo, alguém que vai dormir perto da meia-noite. Então evitar a luminosidade intensa após 22h30 para quê? Para lá, aqueles primeiros slides que a gente mostrou, a adequação da tua melatonina, da produção do teu hormônio de sono, tá? Isso é super importante. E aqui entra TV, evitar TV depois das 10h30, luz branca, computador, tablet, celular. Então, é muito impactante e muito difícil de realizar no nosso dia a dia atualmente. Fazer atividade física pela manhã ou tarde, porque se fizer à noite, perto do horário de dormir, tem uma tendência ao aumento da temperatura corporal e uma dificuldade para início de sono ou manutenção do sono.
Evitar soneca nos insones ou dormir no máximo 30 minutos após o almoço nos não insones. Então, vamos lá. Todo paciente é recomendado, se for possível, se for viável, deitar depois do almoço e tirar uma sonequinha aí de 20 a 30 minutos. Isso é super recomendado, exceto pacientes com insônia. Pacientes com insônia, uma fatia do bolo está indo depois do almoço, vai faltar de noite depois, tá? Não ingerir bebida alcoólica para dormir. Então, vários pacientes acabam usando bebida alcoólica para dormir. Isso dá um relaxamento maior da musculatura da garganta, vai ter mais ronco e apneia e vai fragmentar mais o sono. E também a bebida alcoólica, ela faz uma onda cerebral, que a gente vê no laboratório de sono, que é uma qualidade de sono muito ruim. A pessoa pode até dormir, mas qualidade de sono ruim. É só pensar no efeito ressaca, né? Cama confortável, ambiente climatizado e sem barulho, isso é o mundo ideal dentro da higiene do sono e que a terapia cognitivo-comportamental também trabalha muito. Tá todo mundo alerta aí, ninguém dormiu na aula, espero que não, tá? Mark Twain é um filósofo americano e comediante que ele falava o seguinte: não vá dormir jamais, muitas pessoas morrem lá. Eu acho que ele tinha muito amigo e colega aí com apneia obstrutiva do sono, então é melhor tratar a apneia. Essa aqui é uma parte lá da biblioteca lá de Harvard. E temos à disposição, até o Van Gogh já falava que era importante tirar uma siesta e estar com a cabeceira da cama, aqui no caso com feno elevado. Tá? E estamos à disposição para perguntas aí, para a gente debater um pouquinho a importância do sono e os distúrbios do sono. Obrigado. Temos uma pergunta aqui. Boa tarde, obrigado pela aula. Qual a opinião, sua, Fábio, ao respeito de uso de Zolpidem em pacientes com insônia? Ximena, obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar e vou fazer um link dessa pergunta com o nosso hormônio de sono, né, a melatonina, que a gente viu que a higiene de sono ali ela propicia uma produção maior de melatonina e também já falar um pouquinho da melatonina tomada, tá? Porque isso está sendo bem comum. Mas vamos primeiro nesse debate do Zolpidem. Então, o Zolpidem, ele é ele pegasse a parte boa, vamos dizer assim, do clonazepam, que é um benzodiazepínico, e tentasse minimizar os riscos do clonazepam. O clonazepam, por exemplo, ele causa muita dependência, ele relaxa a musculatura da garganta, dá muita alteração de memória. Então, lá no início do Zolpidem, foi falado que o Zolpidem não causava problema nenhum, o que não é verdade, né? Hoje em dia se sabe, mas ele também não é o malfeitor de todo mundo, sabe? Então, a gente dá para colocar numa gangorra. Antes ele era o benfeitor, que não causava problema para ninguém, era maravilhoso, resolvido o problema de sono, a insônia. E hoje em dia ele está muito como, ele causa problema para todo mundo, alteração de memória, que causa a longo prazo. Por isso que, assim, o tratamento da insônia preconizado, ele não é medicamentoso, é terapia cognitivo-comportamental. E tem 5, vamos dizer assim, listar 5 principais medicações para sono, uma delas o Zolpidem, tá? Para transtorno de insônia, mas por um curto período de tempo. Aí é que está o problema. Né? Geralmente o pessoal quer uma pílula mágica para, olha, eu tenho problema de sono, eu preciso desse comprimido aqui, resolver os problemas de sono. Não, só continua prescrevendo para mim que está tudo resolvido, é só manter. Não, não funciona assim. E tem sim correlação com memória. Tá? Então, é importante, por um curto período de tempo, o acompanhamento. Em a pessoa tendo um distúrbio de sono significativo, por exemplo, uma insônia, no uso do Zolpidem, eu faria muitas vezes aí o exame de sono em sendo viável, depende de cada lugar que a gente estiver falando aí, né, onde vocês estão atuando, né? A melatonina em si, a nossa melatonina a gente produz, é natural, show de bola, maravilha. Agora, a melatonina que se toma, cuidado também, tem pouquíssimos estudos a longo prazo com a melatonina. Então, quando vem aquela verdade absoluta, entre aspas, a melatonina que a gente toma é um hormônio natural, então tá tudo tranquilo, freio de mão puxado, tá? Da mesma maneira como freio de mão puxado para o Zolpidem, freio de mão puxado para a melatonina. Tá aí entre os dois. É mais seguro até medicações que têm estudo a longo prazo, tá? Então, tem mais estudo com Zolpidem, por exemplo, do que com melatonina, tá? Então, tem situações pontuais da indicação de melatonina. Vou falar dois que são os dois pontuais. Trabalhador de turno, excelente. Jet lag, viagem transcontinental que vai tomar melatonina, excelente. A longo prazo, a melatonina para insônia, não, tá bom? Tá, tem uma pergunta aqui do Joel.
Da síndrome das pernas inquietas, qual sugestão para minimizar os sintomas ou como investigar para tratamento? Perfeito. A síndrome das pernas inquietas, então, é o desconforto que antecede o horário de dormir. Então, como é que funciona? Não é ficar mexendo a perna, né, que tá mexendo o pé o tempo inteiro durante o dia. Não é assim, tá? Síndrome das pernas inquietas é o desconforto que antecede o horário de dormir, que a pessoa tem que ficar alisando, mexendo a perna, é um peso na perna, uma dor na perna, um mal-estar na perna, que dificulta o início ou manutenção do sono. Isso é a síndrome das pernas inquietas. Tem critérios clínicos para isso. A síndrome das pernas inquietas, o diagnóstico é clínico, é dessa maneira mesmo. Tá? O que, que acontece? Ela pode ter uma alteração de depósito de ferro. Então, uma das coisas que se faz é ver como é que está o teu estoque de ferro, ferritina e até a transferrina, porque muitas vezes pacientes que têm um estoque de ferro baixo, tá? E se a gente for ver a margem da ferritina no exame laboratorial, ele pode ir lá de, depende do laboratório, mas de 20 a 300, tá? Tem um estudo da Johns Hopkins que demonstra que abaixo de 50 de ferritina, quem tem síndrome das pernas inquietas deve suplementar sim com ferro. Então, o que, que é legal? Quem tem síndrome das pernas inquietas, dosa o ferro, ferritina e transferrina. Se tiver uma deficiência aí, faz uma suplementação. Se for abaixo de 50, a ferritina também faz uma suplementação que já vai melhorar a qualidade, tá? Essa é uma dica. Outra, atividade física que não seja extenuante. Esforço físico que tem um disco, eu quero correr uma maratona. Opa, vai piorar assim das pernas inquietas. Eu vou dar uma caminhadinha de vez em quando para ajudar. Ajuda mesmo, tá? Existem algumas medicações, né, que a gente tenta não usar, derivados até de opioide, por exemplo, que tem a codeína, que pode ajudar um pouco na síndrome das pernas inquietas. E tem uma medicação que é um agonista, uma alteração dopaminérgica que acontece nas pernas, a fisiopatogenia também é atribuída da síndrome das pernas inquietas. Então, existe uma medicação tipo pramipexol, cifrol, tem algumas medicações que são específicas para isso. Mas tem que seguir essa sequência. Faz uma dosagem ali dos exames laboratoriais para ver se não tem nenhuma alteração de reposição, principalmente da ferritina. Atividade física, analgésico, não aliviou e é muito intenso, aí tem que fazer realmente, por exemplo, o uso do pramipexol e acompanhamento disso. Algumas vezes pode ser até um preditor de Parkinson, assim, das pernas inquietas. Tá? E essa medicação que a gente falou, ele também é uma medicação que pode ser usada em Parkinson. E tem uma distinção grande entre, ela pode vir junta, mas uma distinção grande entre síndrome das pernas inquietas e movimento periódico de pernas. A síndrome das pernas inquietas é o desconforto que antecede o horário de dormir. Tá? Então é clínico. O movimento periódico de pernas são chutes durante a noite que a gente viu ali no laboratório do sono, que é sensor nas pernas. Podem vir juntos, ou a pessoa só nem se queixa da síndrome e chuta durante a noite, só tem movimento de pernas, ou tem os dois, o desconforto nas pernas e os chutes durante a noite. Sobre o aparelho oral para a apneia leve, como se indica? Tem pelo SUS? Aí vai depender realmente da região que está, né? Tem alguns locais junto com a universidade que até disponibilizam, tá? Mas como é que funciona? Então se faz um molde da arcada dentária, tá? Então arcada superior e inferior. Lembra até o de bruxismo, mas o de bruxismo só protege os dentes, certo? Esse daqui é na arcada superior e inferior. E tem uma ligação ou lateral do aparelho ou anterior que avança a mandíbula. Vou colocar aqui de lado, vocês estão me vendo, né? Então aqui, ó, avança a mandíbula e desobstrui a garganta. Então, para o grau leve, o que é o grau leve? Índice abaixo de 15 eventos por hora e que não caia a oxigenação de forma significativa, ela é indicada, o aparelho intraoral, que o dentista vai fazer esse molde, vai para um protético e depois ele ajusta ali, tipo, realmente vai avançando milimetricamente para não ter disfunção de ATM, da articulação temporomandibular. Tá? Então é bem importante. A paciente que já tem alteração de ATM, vai ser muito pouco provável tolerar o aparelho intraoral também, isso é importante. Tá? Então, e também para o ronco primário. O que é o ronco primário? O índice de apneia está normal, está abaixo de 5, que é considerado normal, e a pessoa só ronca, mas está incomodando todo mundo ou acordando com o próprio ronco, então usa o aparelho intraoral. Então essas seriam as principais indicações do aparelho intraoral, que para alguns locais realmente tem disponível aí por acesso né, via prefeitura local, via universidades, mas aí tem que ver qual o vínculo realmente que tem. Lá em São Paulo, na época que eu fiz a especialização,
a USP disponibilizava, mas só no serviço da USP, sabe? Então, quem ia lá no ambulatório, ele era avaliado por médico do sono, tinha uma avaliação também com otorrino, com pneumologista, era multidisciplinar para chegar no melhor terapêutica. Pegando o gancho, tá? O CPAP, que é o compressor de ar, como a gente atende muito paciente com apneia obstrutiva do sono, por ser tão prevalente, e é muito grave na maioria das vezes, a primeira implicação do paciente é falar, cara, como é que eu vou utilizar? E dá para entender, né? Vamos fazer uma reflexão, dá para entender. Uma máscara no meu nariz que injeta ar para desobstruir a garganta. A gente tem que entender que esse paciente ele é hipersonolento, ele está fechando a garganta várias vezes, cada momento que fecha a garganta, o cérebro está trabalhando para desobstruir. Então a pessoa está hipersonolenta porque é como se fosse cutucões de manter acordado. É um mecanismo de defesa do teu organismo tentar desobstruir a garganta e te acordar, mesmo que não abra o olho. Mas está tendo vários micro despertares. Então no outro dia a pessoa está quebrada. Quando coloca o CPAP e tem meios de adaptar a melhor máscara, hoje tem compressores de ar de CPAP super silenciosos, mais silenciosos do que qualquer ar condicionado, tá? Então, com tecnologia que tu vê no teu aplicativo, realmente, como é que tá a tua adesão? E aí, pegando o gancho, que aí é onde eu queria chegar, a gente fez o protocolo de apneia obstrutiva do sono do Estado, e pelo Estado ganha o CPAP quando o índice de apneia é acima de 30 eventos por hora. Eu acho que isso é uma informação valiosa, que eu não comentei ali. Tá? Então, vamos lá. Se o índice de apneia e hipopneia, onde vocês têm ou indicaram, tem alguns hospitais e locais que são vinculados ao SUS e fazem, por exemplo, aqui em Criciúma faz, em Floripa tem 2 serviços que fazem vinculado ao SUS, claro que tem uma demanda grande, tá? Mas que o índice de apneia é acima de 30, aí é preenchido uma folha, vê lá, ó, fui lá fazer o exame, meu índice deu 32 fechamentos da garganta por hora, cai bastante meu oxigênio e tal. Fiz o primeiro exame, primeira polissono, ok. Tem que fazer a segunda polissono, que é com o CPAP, com o aparelho também no laboratório de sono, para demonstrar agora o benefício do aparelho. Demonstrou o benefício do aparelho, se preenche uma folha e ganha o aparelho pelo SUS. Tá? Então, esse tem um protocolo estadual, funciona muito bem. Santa Catarina é um dos poucos estados que fornecem um CPAP, então eu acho que vale a pena a gente ressaltar para o grau grave, ganha o aparelho de CPAP, mas tem que ser grau grave. Infelizmente, a gente tentou dar um passo a mais de grau moderado, com queda do oxigênio, que tem que usar o CPAP, mas aí é claro que tem um valor finito aí, e aí foi só contemplado os pacientes com grau grave de apneia. Então, acima de 30 fechamentos da garganta por hora, fez o primeiro exame, faz o segundo exame com CPAP, se preenche a folha e ganha o CPAP. Enquanto estão digitando, a primeira pergunta para todo mundo é o seguinte: vocês dormem bem? Vamos fazer uma reflexão de cada um aí. Vocês dormem bem? Têm boa qualidade de sono? Dormem 7 a 8 horas e acordam dispostos? Ou já está vivendo uma privação de sono que já dorme pouco, porque tem que entregar o trabalho, porque está no doutorado? Tem gente que está no doutorado aí que eu já fiquei sabendo, ou trabalha até tarde, ou faz escala de plantão. Então, isso é super importante essas reflexões também para a gente, né? Não só para orientações dos nossos pacientes, mas para a gente também. É por isso que no começo ali eu já iniciei a abrir o web palestra falando da importância da temática não só para o atendimento, né, dos usuários, que é um problema comum aí, bastante recorrente, quando a gente fala de qualidade de vida, né? O sono, o descanso e o sono principalmente, né, junto com a alimentação, a prática de atividade física tem essa encaixadinho, né? E se um está prejudicado, as chances disso tudo que você já colocou ali, de até a obesidade, enfim, vários fatores aí, várias decorrências, né, desse problema, e é um problema, acho que, enfim, vou colocar ele como um problema contemporâneo, cada vez mais comum, mas eu não tenho dados históricos se é um problema histórico, né, da humanidade, aí, questões de sono. Elogios aqui. Show, obrigada. Vou ter que solicitar algumas políssonos. Isso aí. É Eu acho. importante para avaliação, né, Djalma? Assim, a gente tem. Vamos pegar, fazer uma analogia aí. Quando vai no cardiologista, né, ele vai medir a pressão e vai. Claro que é uma ferramenta muito mais simples. Ele vai medir a pressão e vai ver, opa, tá hipertenso. Ou vai fazer uma medição histórica aí e vai ver realmente tu é hipertenso. E está diagnosticado hipertensão. Né?
A polissono, claro que tem os detalhes, não faz em todo o local, tem suas restrições, né, do laboratório de sono, da forma correta. Hoje em dia tem essa polissonografia tipo 1, que é feita no laboratório de sono, que é a mais adequada, mas também já tem a polissonografia, ou polissonograma tipo 3, que são sensores portáteis, que é o sensor de fluxo no nariz, oxímetro, sensorzinho no dedo, e cinta torácica, e que para a apneia ela avalia muito bem também. Ela não vai ver estágio do sono, ok, do tipo 1, que é a mais completa. Mas para a apneia obstrutiva do sono ela avalia muito bem, e como a gente tem essa prevalência tão alta, então 1 a cada 3 brasileiros tem apneia obstrutiva do sono. Um chefe meu falava assim, em anfiteatro, ele sempre falava o seguinte: olha para o teu lado direito, vê se tem cara de apneia. Olha para o teu lado esquerdo, vê se tem cara de apneia. Se nenhum dos dois tem, tu tens, tá? Então, lembrar disso para a gente lembrar dessa prevalência. 1 a cada 3 brasileiros tem apneia obstrutiva do sono. Então, é super prevalente, importante, risco cardiovascular, morre mais e tem tratamento expressivo para redução da mortalidade. Primeiro, eu agradecer a oportunidade, né, Djalma? A oportunidade de estar aqui discutindo com vocês um tema tão importante. Obrigado, Joel. Obrigado à doutora Marina, que me fez também o convite. Estamos à disposição para qualquer tema relacionado aí dentro da medicina do sono e dentro da pneumologia, da área respiratória e dos estudos de sono, de qualidade de sono como um todo. 1/3 da vida a gente passa dormindo, aquela máxima, né? Então, vamos pensar e refletir um pouquinho mais no sono. Antigamente se falava, eu tenho que produzir enquanto que eles dormem, eu tenho que produzir. Será que é isso mesmo? Será que a gente vive uma sociedade, então, privada de sono, conectada o tempo inteiro, a gente não se desliga mais, então isso vai repercutir na qualidade de sono, e a pandemia do Covid piorou muito a qualidade de sono como um todo. Então, sempre refletir se a quantidade de horas de sono que a gente está tendo e que os nossos pacientes estão tendo são adequadas, entre 7 e 8 horas, é uma média, claro, isso pode mudar bastante, mas a média é essa. E dentro dessa quantidade, eu tenho uma qualidade do sono significativa, e os distúrbios do sono, de uma maneira geral, tirando a privação do sono, então tem a insônia, então uma dificuldade para início, manutenção do sono, e a apneia obstrutiva do sono. É só questionar para o cônjuge ali, se vem na consulta junto, assim, olha, vem cá, ele ronca ou ela ronca, né? Pós-menopausa é bem comum roncar mais também, é muito mais prevalente em homens, mas depois pós-menopausa a mulher tem um relaxamento da musculatura da garganta. Para a gente detectar precoce a apneia obstrutiva do sono, vai ter um desfecho mais favorável a longo prazo com um tratamento adequado. Então, estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Espero que tenha sido proveitoso, um aprendizado para todos nós nessa tarde fria, tá? Mas discutindo um tema tão relevante, então a importância do sono e os distúrbios do sono. Obrigado.